Fala pessoal, tudo tranquilinho? Eu sou o professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física aqui do curso H Certa. Vamos calcular hoje o desvio padrão, pessoal. Como que eu calculo o desvio padrão? Se isso aparecer na tua prova, como que tu vai fazer para calcular? Em primeiro lugar, o que é o desvio padrão? Desvio padrão é uma medida estatística, maravilha, que vai servir para medir o quão dispersos estão os teus dados em relação à média. Então, por exemplo, se a média é 6 e o desvio padrão é 2, por exemplo, significa que os teus dados estão, em média, 2 pontos acima ou 2 pontos abaixo da média. Mas isso, claro, isso é uma estimativa, é uma média. Ou seja, se a média é 6 e o desvio é 2, teus dados estão mais ou menos aí no intervalo de 4 a 8. Maravilha? Bom, como que eu faço para medir o desvio padrão? E só, claro, sempre ressaltando, né? Um desvio padrão baixo significa que os dados são mais homogêneos, são mais regulares. Um desvio padrão alto significa que os dados não são tão homogêneos, ou seja, os dados são mais irregularidades. Eles não mantêm um certo equilíbrio. Tá? Então, algumas palavras que podem aparecer aí no momento em que cair, por exemplo, na tua prova do Enem ou em qualquer outra prova. Quais os dados são mais homogêneos, são mais regulares? Não é? Bom, regularidade, homogeneidade tem a ver com desvio padrão. O que tiver um menor desvio padrão é mais homogêneo, é mais regular. Maravilha? Bom, então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o conjunto A, tá? Vamos supor que o conjunto A tem os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. E vamos calcular o desvio padrão do conjunto A, o desvio padrão dos elementos que pertencem a A. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a média. Bom, então quem que vai ser a média? Aqui no caso vai ser o 6, né? Porque eu peguei como exemplo uma PA, então o termo médio dela vai me dar a média. Ela tem um número ímpar de termos, tem 5, então o termo médio, mas vamos supor que tu não te deu conta disso. Então como que tu calcularia a média? Só somar e dividir pelo número de termos que tu somou. Então isso vai ser 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10. Dividido por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, quanto que vai dar isso aqui? Tem que dar 6, né? Eu já sei que tem que dar 6, mas vamos lá. 10. Repara que 8 com 2 dá 10. 4 com 6 dá 10. Então, 10 mais 10 mais 10 dá 30. 30 por 5 dá 6. Não é? Aqui tem um 10 solitário. 8 com 2 dá 10. Com esse 10 solitário dá 20. 6 com 4 dá 10. 20 com 10 dá 30. 30 por 5 dá 6. Bom, o que eu faço agora? Agora eu vou ter que calcular os meus desvios. Tá? Os desvios em relação à média. Ou seja, eu vou pegar cada valor do conjunto e vou subtrair a média. Eu vou ver o quão afastado está esse valor da média. Ou seja, eu vou fazer a primeira observação menos a média. A segunda observação menos a média. A terceira observação menos a média. Aqui eu botei uma barra que não tem, né? Deixa eu apagar. Tá? A quarta observação menos a média, a quinta observação menos a média e são só 5 valores, né? Então é isso aí. Então vamos lá. O primeiro valor menos a média. O primeiro valor é 2, menos a média que é 6. Então é 2 menos 6. O segundo valor é 4. Então vai ficar 4 menos 6. O terceiro valor é 6. Então 6 menos 6. O quarto valor é 8. Então 8 menos 6. E o quinto valor é 10. Então 10 menos 6. Então isso aqui vai dar quanto? 2 menos 6, menos 4. 4 menos 6, menos 2. 6 menos 6 dá 0. 8 menos 6 dá 2. 10 menos 6 dá 4. Repara que se tu somar todos esses valores aqui, isso aqui sempre vai dar 0. Isso é uma propriedade das médias. A soma dos desvios em relação à média de um conjunto sempre dá 0. Então, não importa o conjunto que tu pegou, tá? Pode pegar qualquer conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 29, 18, não importa. Pegou um conjunto de dados, se tu calcular a média e fizer os desvios em relação à média e somar, sempre vai dar 0. Bom, então o que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou elevar cada um desses valores ao quadrado e eu vou fazer a média dos quadrados. O que vai me dar a média dos quadrados? A variância.
Aí eu extraio a raiz quadrada e eu tenho o desvio padrão. Então vamos lá. Vou pegar agora esse valor aqui e vou elevar ao quadrado. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá 16. Vou pegar o menos 2 e vou elevar ao quadrado. Dá 4. Vou pegar o 0 e vou elevar ao quadrado. Dá 0. Vou pegar o 2 e vou elevar ao quadrado, que dá 4. E eu vou pegar o 4 e vou elevar ao quadrado, que dá 16. Bom, agora eu vou calcular a média dos quadrados dos desvios, ou seja, a média desses valores aqui. Essa média desses valores vai me dar o quê? A variância. Então, quem que é a variância? 16 mais 4 mais 0 mais 4 mais 16. Dividido por quanto? Bom, 5 valores, né? Não mudou. Quanto é que vai dar isso aqui? Repara, 16 mais 4, 20. Mais 0, 20. 16 mais 4 é 20. 20 mais 20 é 40. 40 dividido por 5 é 8. Se a variância é 8, quanto que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ou seja, o desvio padrão, neste caso, é raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2. Se tu quiser aproximar a raiz de 2 para 1,4, o desvio padrão é aproximadamente 2,8. Tá? 2,8. Ou seja, os dados desse conjunto, em média, estão afastados da média 2,8 para cima ou para baixo. Bom, mas se eu não quiser fazer dessa maneira, porque repara que essa maneira tu precisa calcular a média, fazer o desvio em relação à média, eleva ao quadrado e aí faz uma nova média. Ou seja, tu calcula a média, calcula os desvios, eleva ao quadrado. Por que tu eleva ao quadrado? Porque se tu somar os desvios, isso sempre vai dar zero, né? Que eu te falei que é uma propriedade das médias. Sempre, tá? Sempre. Não importa o número de termos, sempre vai dar zero. Portanto, tu vai ter que calcular a média, calcula os desvios em relação à média e eleva eles ao quadrado. E aí tu calcula o quadrado da média dos desvios. Quer dizer, o quadrado da média dos desvios, não. A média dos quadrados. É isso que tu vai fazer. A média dos quadrados do desvio. Mas tem uma outra maneira também que tu poderia aplicar aqui. Tu pode dizer que o desvio padrão ele vai valer a raiz quadrada do que? Da média dos quadrados, menos o quadrado da média. Quadrado da média. Então pensa bem, média dos quadrados. Opa! O que é a média dos quadrados? Eu vou pegar os valores que eu tenho e vou levar ao quadrado. E com eles eu vou calcular a média. E eu vou descontar isso do quadrado da média. Ou seja, da média elevada ao quadrado. Então, também vai ter que dar raiz de 8. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos ver quem que é a média dos quadrados. Média dos quadrados. Quadrados. Quem que seria a média dos quadrados? Eu teria que pegar cada valor que eu tenho, elevar ao quadrado e calcular a média. Então, vamos lá. Seria 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais... Esse 6 ficou bem feio, peraí. Mais 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso dividido por 5. Então, isso aqui vai dar quanto? 2 ao quadrado é 4, mais 4 ao quadrado é 16, mais 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado é 64, mais 10 ao quadrado é 100, isso dividido por 5. Então, isso daria quanto? 16 com 4 é 20. 36 com 64 é 100. Com mais 100 é 200. Com 20 é 220. Dividido por 5.
Bom, divisão por 5 a gente já sabe como é que faz, né? Dobra o número e divide por 10. O dobro de 220 é 440, 440 por 10 é 44. Então, a média dos quadrados é 44. Então, agora eu tenho que calcular o quadrado da média. Quadrado da média. Bom, quem que é o quadrado da média? Quem que é a média? A média é 6. Lembra que a gente calculou aqui? Então, o quadrado da média é 6 ao quadrado, que é 36. Portanto, quanto que ficaria o desvio padrão? O desvio padrão ficaria média dos quadrados, 44, menos quadrado da média, 36. Isso aqui dá quanto? Deixa eu fazer um sinalzinho de igual bonitinho aqui. Isso aqui ficaria quanto? 44 menos 36. Quanto é que é 44 menos 36? É 8, né? Isso aqui vai dar raiz quadrada de 8. Na dúvida, tu faz aqui no cantinho, né? Se não quiser fazer de cabeça. 44 menos 36. Ficou 14. 14 menos 6 dá 8. Esse 4 emprestou 1 para cá, ficou 3, dá 8. 8 é 2 raiz de 2. Aproximando a raiz de 2 para 1,4. Isso aqui dá 2,8. Então, tanto faz. Tu pode fazer da maneira mais comum, que tu calcula a média, calcula os desvios em relação à média, eleva eles ao quadrado, calcula a média entre eles e obtém a variância. Obtendo a variância, tu extrai a raiz e tem o desvio padrão. Ou então, tu faz a média dos quadrados menos o quadrado da média, e aí, tanto faz de uma maneira ou de outra, tu consegue calcular, aí, por exemplo, o desvio padrão populacional. Maravilha, pessoal? Então não esquece, sempre que tu fizer a diferença entre o termo e a média, tu depois eleva ao quadrado, porque se tu somar, isso sempre vai dar zero. Então uma forma disso não dar zero é tu elevando ao quadrado e fazendo a soma. Ou seja, tu vai fazer a média dos quadrados dos desvios. Ou então o que eu falei, média dos quadrados menos quadrado da média. Maravilha, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima dica.